Vamos aprender agora a conjugação de verbos? Essa aula, gente, ela está power, super, mega, ultra bacana, viu? Para você aprender, para você treinar a pessoa, o número e o tempo verbal. Fica aqui comigo até o final, porque você vai sair sabendo bastante sobre conjugação de verbos. Olá, eu sou a Julieta de Souza, professora de língua portuguesa. Gente, antes de começar essa aula, clica em gostei, porque o seu clique, ele é muito importante para o nosso canal. Aprender verbo, pergunta número 1. Nesta frase, o canto do pássaro anuncia o fim da chuva. Qual o tempo do fato expresso pelo verbo anuncia? Opção 1, presente. 2, passado. 3, futuro. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão é a opção 1. Parabéns! Essa ação verbal ela está acontecendo nesse exato momento em que nós estamos aqui resolvendo essa questão. Conjuga aí junto comigo o verbo anunciar no tempo presente. Vamos conjugá-lo em todas as pessoas. Vamos lá? Eu anuncio. Tu anuncias. Ele anuncia. Nós anunciamos. Vós anunciais. Eles anunciam. E o verbo anunciar no passado, no pretérito perfeito. Vamos ver? Eu anunciei, tu anunciaste, ele anunciou. Nós anunciamos, vós anunciastes, eles anunciaram. E no pretérito imperfeito, vamos lá. Eu anunciava, tu anunciavas, ele anunciava. Nós anunciávamos, vós anunciáveis, eles anunciavam. Aprender verbo, pergunta número 2. Nesta frase aqui, olha. Nós fomos ao teatro. Qual o tempo do fato expresso pelo verbo fomos? Opção 1, presente. 2, passado. 3, futuro. Essa é para você acertar. Vamos lá? Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 2, passado. Parabéns, você deve ter acertado, não é mesmo? Fomos é a conjugação do verbo ir. Olha que incrível! E essa ação verbal, ela aconteceu antes desse momento em que nós estamos aqui resolvendo essa questão, ou seja, num tempo passado. Conjuga aí comigo o verbo ir no tempo passado. E já vamos treinar junto com a preposição, gente, para a gente ficar treinadinho, acostumadinho a usar esse verbo adequadamente. Vamos lá? Lembrando que o verbo ir é um verbo irregular, não é isso? Ele vai mudar a forma na hora de ser conjugado. Então vamos tentar, não tem problema se errar não, vamos juntos. Eu fui ao teatro, tu foste ao teatro, ele foi ao teatro. Nós fomos ao teatro, vós fostes ao teatro, eles foram ao teatro. Vamos conjugar corretamente o verbo ir no futuro? Vamos pensar assim, amanhã tem aula e a gente tem que chegar na escola. Então, qual é a forma correta? A conjugação correta do verbo ir e a regência correta também, hein, gente? Porque para ir, nós temos que ir a algum lugar. Teremos que usar a preposição a. Eu irei à escola. Tu irás à escola. Ele irá à escola. Nós iremos à escola. Vós ireis à escola. Eles irão à escola. Aprender verbo, pergunta número 3 na frase. Eles comerão estrogonofe. Qual o tempo do fato expresso pelo verbo comerão? Opção 1, presente. 2, passado. 3, futuro. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão é a opção 3, futuro. Parabéns de novo se você acertou, que maravilha, não é? Comerão é a conjugação do verbo comer, comerão, com a o tio, expressa que a ação ainda vai acontecer depois dessa aula.
Conjuga comigo o verbo comer no tempo futuro. A ação de comer ela vai ser realizada, gente, depois dessa aula. Vamos juntos? Eu comerei, tu comerás, ele comerá, nós comeremos, vós comereis, eles comerão. E vamos conjugar o mesmo verbo no tempo passado. Vamos lá. Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comestes, eles comeram. Aprender verbo, pergunta número 4, nessa frase. Fernando chegará amanhã. O verbo chegará expressa. Opção 1, fato duvidoso. 2, ordem. 3, fato certo. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão é a opção 3, fato certo. Fernando chegará amanhã. Olha só, gente, o verbo chegará. Olha só, ele está expressando a ideia de uma certeza, de um fato certo que vai acontecer no futuro. O Fernando realmente chegará. Quando um verbo indica um fato certo, uma certeza, isso significa que nós estamos diante de um verbo que está conjugado, gente, no modo indicativo. Isso é que significa o modo indicativo. É o modo em que o verbo fica conjugado para indicar uma certeza, para indicar que o fato realmente aconteceu, acontece ou acontecerá. É uma certeza. Se você estiver gostando dessa aula, clica em gostei se você ainda não clicou, tá bom? Aprender verbo, pergunta número 5. Nessa frase, Fernando, saia da chuva. O verbo saia expressa o quê? Opção 1, um fato duvidoso. 2, uma ordem. 3, um fato certo. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão é a opção 2, uma ordem. Parabéns, acho que você acertou, não acertou? Fernando, saia da chuva. O verbo saia, que não é a saia que eu estou vestindo não, viu gente? Nada disso. A saia que eu estou vestindo é substantivo. Nessa frase, a palavra saia é um verbo. O verbo sair, que foi conjugado. Então, olha só, saia está expressando uma ordem. Eu estou dando uma ordem para o Fernando sair da chuva. Isso mesmo, gente, o modo imperativo é um modo em que o verbo vai ficar conjugado para quê? Para indicar uma ordem, para indicar também um conselho ou então um pedido. Aprender verbo, pergunta número 6. Nessa frase aqui, olha, se o Fernando viajasse hoje, ele enfrentaria chuva forte. O verbo viajasse expressa. Opção 1, fato duvidoso. 2, ordem. 3, fato certo. Qual opção responde a essa questão? Pois, gente, a opção que responde a essa questão é a opção 1, não é mesmo? Fato duvidoso. O verbo viajasse é o verbo viajar conjugado. Olha só, viajasse está expressando o quê, gente? Um fato possível de acontecer, possível, mas não é certo. Isso significa que a gente está diante de um verbo que foi conjugado no modo subjuntivo. É o modo em que o verbo fica conjugado para indicar um fato possível, duvidoso, hipotético. Aprender verbo, pergunta número 7. Qual a opção correta para se referir à conjugação do verbo disputou? Ou seja, olha lá, vamos entender essa pergunta. Olhando para esse verbo aqui, disputou, que é o verbo disputar conjugado, não é? Nós podemos descobrir quem pratica a ação e em qual tempo, mesmo se ele não está numa frase. Vamos ver. Opção 1, eu no passado. 2, tu no presente. 3, ele no passado. 4, ele no futuro. Qual opção responde a essa questão? E
opção que responde a essa questão, gente, é a opção 3. Ele no passado. Como nessa frase aqui, olha. Ele disputou o campeonato ontem. Disputou indica passado. E esse passado, disputou, ele é também chamado de pretérito, viu, gente? Nesse caso aqui é o pretérito perfeito. Essa ação, disputou, ela começou lá no passado e encerrou lá no passado mesmo. É isso que é o pretérito perfeito. Conjuga comigo o verbo disputar, mais especificamente no pretérito perfeito, ou seja, a ação de disputar como se ela tivesse sido realizada inteiramente ontem. Vamos juntos? Venha e me ajude. Eu disputei o campeonato. Tu disputaste o campeonato. Ele disputou o campeonato. Nós disputamos o campeonato. Vós disputastes o campeonato. Eles disputaram o campeonato. Aprender verbo, pergunta número 8. Qual a opção correta para se referir à conjugação do verbo assistirá? Ou seja, né, gente, olhando aí para esse verbo que está conjugado, a gente pode descobrir quem pratica a ação em qual tempo? Vamos lá? Opção 1, nós no futuro. 2, vós no presente. 3, tu no passado. 4, ele no futuro. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão é a opção 4. Ele no futuro. Ele assistirá ao filme. Assistirá indica futuro. E esse futuro, assistirá, também é chamado de futuro do presente. Peraí, futuro do presente? Que coisa doida! Parece que é doido, só que não. Vamos refletir um pouquinho. Um verbo, quando ele for conjugado no futuro do presente, o que ele vai estar expressando? Um fato futuro em relação a esse momento presente aqui. Bem, assim fica fácil entender, não fica? Conjuga aí comigo o verbo assistir no futuro do presente. A gente já vai treinar a conjugação do verbo e treinar também a regência do verbo assistir, que exige a preposição a, não é mesmo? Então vamos juntos. Eu assistirei ao filme. Tu assistirás ao filme. Ele assistirá ao filme. Nós assistiremos ao filme. Vós assistireis ao filme. Eles assistirão ao filme. Aprender verbo, pergunta número 9. Qual a opção correta para se referir à conjugação do verbo cantávamos? Novamente, vamos olhar para o verbo cantávamos e vamos tentar descobrir quem está praticando a ação e em que tempo que essa ação aconteceu. Gente, eu já fiz um quiz também para ensinar sobre o radical e as desinências dos verbos. O link vai estar aqui na descrição. Se você ainda não viu essa aula, vale muito a pena ver, tá em forma de quiz, igual esse aqui. E você vai aprender muito mais sobre os verbos, sobre o radical dos verbos, sobre as desinências, que são esses pedacinhos aí que nos permitem descobrir quem que está praticando a ação. Então, vamos voltar agora para a pergunta 9. Cantávamos. Quem pratica essa ação e em que tempo? Opção 1, nós no passado. 2, nós no presente. 3, eles no passado. 4, eles no futuro. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 1, nós no passado. Nós cantávamos no coral da escola. E esse passado, cantávamos, ele também é chamado, gente, de pretérito imperfeito, viu? Isso mesmo, pretérito é passado, não é? Um pretérito imperfeito, por quê? Porque indica uma ação que começou lá no passado, acabou, mas começou de novo, acabou, mas começou de novo, tudo isso no passado. Então, o pretérito imperfeito representa um passado que não se concluía. Por quê? Porque a ação ia se repetindo várias e várias vezes. E olha que bonito, gente, o pretérito imperfeito
imperfeito. Ele é um tempo verbal muito importante para a gente usar quando nós estamos nos recordando dos momentos vividos. Nós cantávamos, nós falávamos, ele dançava. Olha só, que delícia que é a gente se recordar da nossa infância e da juventude, não é isso? Toda vez que a gente estiver trazendo as recordações, nós podemos usar esse tempo verbal. Quem precisa escrever memórias literárias vai usar muito esse verbo. E eu deixo isso mais assim claro, explico mais sobre isso nessa aula aqui sobre como escrever memórias literárias. Eu ensino nessa aula como que você pode escrever sobre a sua infância, sobre a sua juventude, sobre o seu passado, sobre o passado de uma pessoa importante para você na sua família. Essa aula está imperdível também para quem quer escrever sobre as suas memórias. E para não perder a prática, vamos conjugar juntos o verbo cantar no pretérito imperfeito. Ou seja, nós vamos pensar que no passado a gente cantou uma vez e cantou outra, e cantou outra, e cantou várias vezes. Vamos juntos? Nós vamos recordar como se no passado a gente sempre estivesse lá no coral cantando. Vamos pensar isso? Então vem comigo e conjuga o verbo cantar no pretérito imperfeito. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Gente, essa aula está terminando, acredita nisso? Nós já vamos para a pergunta número 10, que é a última pergunta. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou desse quiz, tá bom? E se não clicou em gostei ainda, clica lá, porque o seu clique é muito importante. Aprender verbo, pergunta número 10. Qual a opção correta para se referir à conjugação do verbo venderia? Quem está praticando a ação e em que tempo, não é isso? Opção 1, eu no passado. 2, ele no presente. 3, ele no futuro. 4, eu no futuro. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 4, eu futuro. Eu venderia o carro se não fosse viajar. E esse futuro, venderia, também é chamado de futuro do pretérito. Nossa, peraí, Julieta, como assim vai dar um nó? Não, não vai dar nenhum nó na cabeça. Vamos entender, olha só, é tranquilo. A palavra pretérito significa passado, certo? Como que pode então, gente, um futuro do passado? Tem jeito? Um futuro do pretérito? Tem, vamos refletir? O futuro do pretérito acontece onde a ação verbal acontece na mente. Ele venderia, então ele teve a ideia de vender no futuro. Mas essa ideia que ele faria no futuro já ficou no passado. Ele não mais vai fazer isso, porque ele não vai mais viajar. A ideia de vender que ia ser realizada no futuro, agora é uma ideia que já faz parte do passado, do pretérito, não é? Por quê? Porque a pessoa já mudou de ideia por alguma razão. Então, ele não mais vai vender o carro porque ele não vai mais viajar. Teve uma condição aí para ele mudar de ideia. Conjuga comigo o verbo viajar, a ação de viajar, que a gente ia fazer no futuro, mas agora não vai mais por algum motivo, né? Então a ideia ficou no passado. Vamos juntos? Eu viajaria, tu viajarias, ele viajaria, nós viajaríamos, vós viajaríeis, eles viajariam. Gostou dessa aula, desse quiz sobre conjugação de verbos? Eu espero você na próxima aula. Beijinhos!